Alguma vez te perguntaste se estás financeiramente melhor ou pior do que a maioria das pessoas? Talvez fiques acordado à noite a pensar no saldo da tua conta bancária, a questionar-te se outras pessoas da tua idade já conseguiram poupar mais do que tu. Ou talvez estejas a fazer scroll nas redes sociais, a ver pessoas a mostrar férias de sonho ou carros novos e não consigas deixar de pensar como é que conseguem pagar tudo isso. Hoje vou levantar o véu sobre a realidade financeira da pessoa comum. E posso garantir-te uma coisa: alguns destes números vão chocar-te. Alguns podem até fazer-te sentir melhor em relação à tua situação atual, enquanto outros podem servir como um verdadeiro alerta. De uma forma ou de outra, no final deste vídeo, vais ter uma imagem absolutamente clara de onde te encontras financeiramente em comparação com o resto da população. Estás no canal O Código do Dinheiro. Aqui ajudamos as pessoas a compreender dinheiro, finanças pessoais e construção de riqueza. Se tens interesse em organizar melhor as tuas finanças e talvez até ficar à frente da maioria, subscreve o canal e deixa um gosto, se esta informação te for útil. Antes de entrarmos nestas estatísticas reveladoras, deixa-me fazer-te uma pergunta. Quando pensas na situação financeira da pessoa média, o que te vem à cabeça? Imaginas alguém organizado, a construir riqueza de forma consistente e a preparar-se calmamente para a reforma? Ou imaginas alguém a viver de salário em salário, a esperar que tudo corra bem no final? A verdade é que a maioria das pessoas não faz ideia do que é realmente normal quando o assunto é dinheiro. Criamos suposições com base no que vemos à nossa volta, mas a realidade é muitas vezes muito diferente daquilo que imaginamos. E aqui está o ponto mais interessante de todo este tema. Compreender estes números não serve apenas para satisfazer curiosidade. Serve para te dar informação real para tomares decisões melhores com o teu próprio dinheiro. Pensa nisto assim: se quisesses melhorar a tua forma física, não gostarias de saber quanto pesa a pessoa média ou quanto exercício faz? Se quisesses melhorar as notas, não seria útil saber como te comparas aos outros alunos? Com o dinheiro, acontece exatamente o mesmo. Quando sabes onde estás em relação aos outros, consegues fazer escolhas mais conscientes sobre gastar, poupar e investir. Vamos começar por algo que afeta todas as pessoas que trabalham: rendimento. Quando recebes o teu salário quinzenal ou mensal, estás a ganhar mais ou menos do que o trabalhador típico? Segundo os dados mais recentes, o rendimento semanal mediano de um trabalhador a tempo inteiro ronda pouco mais de $1.000, o que dá cerca de $52.000 por ano antes de impostos. Importa esclarecer que estamos a falar de rendimento individual, não rendimento familiar, e que mediano significa exatamente o valor que divide a população a meio. Metade ganha mais, metade ganha menos. Se ganhas cerca de $26 por hora, estás praticamente no centro da média. O problema é que este valor é antes dos impostos. Depois de impostos federais, estaduais, segurança social e contribuições obrigatórias, este valor reduz-se rapidamente. Dependendo do local onde vives, podes acabar com um rendimento líquido entre 35 e 40 mil dólares por ano. De repente, já não parece tanto dinheiro assim. Mas o rendimento é apenas uma parte da equação. O que realmente importa é o que as pessoas fazem com esse dinheiro. E é aqui que a situação se torna verdadeiramente preocupante. Segundo o Banco de Portugal, o valor mediano que os portugueses têm poupado para a reforma é cerca de 65 mil euros. E atenção, este número inclui apenas quem tem conta de reforma. Cerca de 25% das pessoas não têm absolutamente nada poupado. Zero. Isso significa que uma em cada 4 pessoas conta exclusivamente com a segurança social para sobreviver na reforma.
assumindo sequer que o sistema continue funcional no futuro. Quando analisamos por idade, o cenário é ainda mais revelador. Pessoas com menos de 25 anos têm menos de 2.000 euros poupados. Entre os 25 e os 34 anos, o valor mediano ronda os 14.000 euros. Mesmo este valor é baixo para quem já trabalha há vários anos. Acima dos 65 anos, o valor sobe para cerca de 88.000 euros. À primeira vista pode parecer razoável, mas se aplicarmos a regra dos 4%, isso representa apenas cerca de 3.500 euros por ano. Menos de 300 euros por mês. Pensa nisso durante um segundo. Conseguias viver com 300 euros por mês na reforma? A Segurança Social paga, em média, cerca de 1.550 euros por mês, o que equivale a pouco mais de 18.000 euros por ano. E isto é uma média. Muitas pessoas recebem muito menos. Algumas planeiam a reforma, assumindo que não vão receber nada, tratando qualquer valor como um bónus. Pode parecer pessimista, mas face aos desafios do sistema, não é uma abordagem assim tão irrealista. Agora vamos falar de algo que afeta diretamente o teu dia-a-dia: despesas. Em Portugal, o agregado familiar médio gasta entre 1.700 e 2.000 euros por mês, o que representa mais de 20.000 euros por ano. Só para empatar, precisas de ganhar este valor já líquido, depois de impostos. A habitação consome a maior fatia, com valores médios entre 700 e 900 euros mensais, incluindo renda ou prestação, serviços e encargos básicos. A alimentação ronda, em média, 350 a 450 euros por mês. O transporte absorve facilmente 200 a 300 euros mensais, entre combustível, seguros e deslocações. Somando apenas casa e transporte, estamos a falar de mais de 1.000 a 1.200 euros por mês, antes de qualquer outra despesa essencial. Em Portugal não existe um credit score público como nos Estados Unidos, mas a lógica é semelhante através do mapa de responsabilidades de crédito do Banco de Portugal. A realidade é clara. Uma parte significativa dos portugueses tem histórico de incumprimento ou níveis elevados de endividamento. A dívida média em cartões de crédito e linhas de crédito pessoais ronda entre 2.500 e 3.500 euros por agregado, muitas vezes com taxas de juro acima dos 15%. Isto significa centenas de euros por ano pagos apenas em juros. Dinheiro que não cria património, não gera segurança e não constrói futuro. Dinheiro que desaparece silenciosamente todos os meses. Em Portugal, o património líquido mediano é fortemente influenciado pela posse de habitação própria. Ainda assim, quando descontamos dívidas, os valores são modestos. O património líquido mediano dos agregados ronda entre 90.000 e 110.000 euros, mas para pessoas com menos de 35 anos, este valor cai frequentemente para abaixo dos 20.000 euros. Entre os 55 e os 64 anos, o património líquido mediano aproxima-se dos 150.000 euros, muitas vezes concentrado quase exclusivamente no imóvel da família. Estes valores não resultam de rendimentos extraordinários, mas sim de disciplina básica ao longo do tempo. A taxa média de poupança das famílias portuguesas situa-se entre 6% e 7% do rendimento disponível, variando consoante o ciclo económico. Depois de prestações da casa, crédito automóvel e despesas correntes, sobra pouco para investimento de longo prazo. Para quem pretende complementar a pensão pública, especialistas recomendam poupar pelo menos 10% a 15% do rendimento, através de instrumentos como PPR, fundos ou outros veículos de longo prazo. Em Portugal, a idade legal de acesso à reforma aproxima-se atualmente dos 66 anos, podendo variar consoante o fator de sustentabilidade. Muitos portugueses reformam-se assim que possível, mas o valor total da pensão só é atingido
após uma carreira contributiva longa. A esperança média de vida após os 65 anos ronda mais de 19 anos, o que significa quase 2 décadas de reforma. Para muitos, este período é vivido com rendimentos significativamente mais baixos do que durante a vida ativa. Estes números mostram claramente que a abordagem média ao dinheiro em Portugal não funciona, mas também deixam algo evidente: é relativamente simples fazer melhor do que a média. Poupar mais de 6%, evitar crédito de consumo e investir de forma consistente já coloca qualquer pessoa muito à frente da maioria. Não é preciso um salário excepcional. É preciso intenção, disciplina e visão de longo prazo. Estes números não definem o teu destino. Servem apenas como referência. A escolha continua a ser tua.